Noite, gente, tudo bem com vocês? Bom, semana passada eu deixei uma lição de casa para vocês fazerem a respeito de Future Perfect Continuous. Foi 3 questões, baba, e aí o que eu vou pedir para vocês? Eu corrijo aqui a lição junto com vocês corrigem aí do outro lado. Se vocês virem que vocês erraram, repara se você errou por falta de atenção ou foi por causa de dúvida mesmo. Porque se for dúvida, me chama no WhatsApp que a gente conversa. Então vamos corrigir. Questão 1 era para completar as sentenças usando o verbo que estava entre parênteses, conjugado no Future Perfect Continuous. Então vamos lá. Primeira questão. At 10 o'clock, I will have been waiting for you for 1 hour. E por que will have been waiting? Porque se vocês repararem, a estrutura da afirmativa é o quê? Sujeito, will have been e o verbo com ing. O verbo com ing, wait, waiting, will have been. Letra B, next year, Peter will have been studying English for 6 years. Então, studying, will have been. At 10:30, we will have been dancing for 3 hours. Então, dance vira dancing. Por que eu tirei o E e coloquei o ing? Não sei. Vejam nas aulas anteriores se você não lembra. E se você lembra, parabéns. Letra D. Tomorrow will Sandra not be washing her hair for a week? Então, se vocês repararem, aqui é uma pergunta. E na pergunta, qual que é a estrutura? Will, sujeito, have, been e o verbo com ing. Então, will, sujeito, not, que é uma negativa, só que na pergunta, been e o verbo com ing. Então, essa é a questão 1 corrigida. Questão número 2. How long will you have been waiting when you finally get your exam results? Então, you and wait. Então, como ia ficar? Will you have been waiting? 3. Julie won't have been eating much, so will need to make sure she has a good meal when she arrives. Então, not and eat fica won't have been eating. Por quê? Na negativa a gente usa o sujeito, will not have been e o verbo com ing. Aqui é a mesma coisa. Eat vira eaten. E won't have been. Então, essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham ido bem. Espero que vocês façam a lição, gente, porque tem gente que não tá fazendo nenhuma lição. E aí as mães ficam preocupadas se os filhos estão evoluindo, se estão aprendendo. Mas aí, se não faz lição, como que a gente vai fazer, né, para aprender? Então, faça a lição, ficou com dúvida, me chama, tá bom? Agora a gente vai para nossa aula, que vai ser o quê? Uma revisão. Por que eu vou fazer uma revisão? Porque, como eu disse na semana passada, eu ia fazer uma avaliação com vocês, avaliação básica do que a gente aprendeu até agora, tanto no online quanto no presencial. Não vou revisar tudo, porque senão vai ficar tipo um copia e cola. Revisar o básico. E aí, como eu disse na aula passada, eu pedi para vocês verem as aulas, darem uma revisada que iria ter avaliação. Para quando vocês forem fazer a avaliação, não ficar olhando e fazendo, olhando e fazendo. Senão aí é só um copia e cola e não vai servir de nada, entendeu? Vocês têm que fazer a avaliação sem olhar nada, com base no que você sabe, pra gente ver se você tá bem ou não. Então, a primeira revisão vai ser o quê? Primeira etapa, né? O verbo to be. Ah, é muito fácil. Às vezes é, mas para alguns não é. O verbo to be, no português, seria o quê? O ser e o estar. Então, no presente seria o quê? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, eu sou, estou, você é, está, ele é, está, ela é, está. Ele e ela, coisas ou animais, porque o it eu posso usar tanto para coisas quanto animais.
Nós somos, nós estamos, vocês são, vocês estão, eles são ou eles estão. Isso é o presente. Então, um exemplo: I am a boy, she's a journalist, they are brothers. You are lovely today, he's studying, we are at your grandma's house. E qual que é a forma contraída? I am, I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, where. You are, your. They are, their. Então, essa é a forma contraída e essa é a forma normal. E qual que é o passado desse cara aqui? Was, you were. Então, I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Então, I am, eu sou, eu estou. I was, eu era, eu estava. Então, you are, you were, você era, você estava. He, she, it was, ele era, ou ela era, estava. Ou ele e ela era, estava. We, you, they are. We, you, they were. Nós éramos, estávamos. Vocês eram, estavam. Eles eram, estavam. Então, se você quiser falar de presente, I am. Se você quiser falar de passado, você usa o was e o were do verbo to be. Então, você quer falar que você é, está, I am. Quer falar que você estava, quer falar no passado, was e were. Então, esse é o resuminho aqui do verbo to be. A gente também tem um verbo to be no simple future, que é o futuro simples. Então, I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, they will be. Então, eu serei, eu estarei, você será, estará, ele estará, ela será, estará, ele e ela, pode ser coisas ou animais, será, estará, nós seremos, estaremos, vocês serão, estarão e eles serão, estarão. Então, esse é um resumo do verbo to be: o presente, passado, forma contraída e o simple future. E aqui eu vou dar uns exemplos usando tanto o presente quanto a forma contraída, quanto o passado, quanto o simple future. Então, por exemplo, I am not a doctor. I am not at home. Is he a soccer player? Is he at school? She isn't my friend. She isn't tired. Where is the book? It is on the table. We aren't students. We aren't on the bus. Então, eu não sou médica, eu não estou em casa. Aqui, esse ser e estar, eu coloquei do lado das frases para vocês entenderem o que seria o ser e o estar. Então, aqui seria o ser, estar, ser, estar. Ele está na escola, ela não é minha amiga. Ela não está cansada. Então, eu deixei as frases em inglês, as traduções em português, lógico, tradução, né? Óbvio, né? E o significado, se é ser ou estar, para vocês entenderem o que significa esse ser e estar. Então, aqui eu dei outros exemplos também, tanto na negativa, quanto no passado, quanto numa pergunta. Então, are they Brazilian? Are they thirsty? I was not a doctor. I was not at home. Was he a soccer player? Was he at school? She wasn't my friend. She wasn't tired. Were they Brazilian? Were they thirsty? Então, eles são brasileiros, eles estão com sede. Eu não era médica, eu não estava em casa. Ele era jogador de futebol, ele estava na escola, ela não era minha amiga, ela não estava cansada. Eles eram brasileiros, eles estavam com sede. Então, quando você quiser perguntar no passado, você usa o were. Quando você quiser fazer uma pergunta, você inverte a posição da palavra. Se é they are, fica are they. E se você quiser falar uma afirmativa no passado você usa was e were. I was not, are they? She wasn't, were they? Então, essa é a estrutura de afirmativa, de interrogativa e de negativa do verbo to be. Que aqui eu acho que deu para vocês entenderem o que é esse cara que é tão importante para todas as regras, sem exceções. Se você sabe, ótimo, é bom que você revisa. Se você sabia mais ou menos, espero que você tenha aprendido.
E se você não sabia nada, era para saber, mas aprendeu aqui agora. E aqui eu deixei um resumo do que seria o there is e o there are.